Se você é um cotista do MXRF11, daquele fundo imobiliário baratinho que custa R$10 e pouco uma cota, eu tenho certeza que você não está gostando do que você está vendo nos últimos meses. A gente está falando de um fundo imobiliário que estava aí há poucos meses atrás, em setembro de 2023, R$11,10. E ele está caindo o preço da cotação, olha só. E hoje está em R$10,01. Por isso que quem investiu R$1.000 nesse fundo imobiliário há um ano atrás, hoje tem R$923. É claro, se não reinvestiu os dividendos, os rendimentos recebidos. E não é só isso. Falando em dividendos recebidos do MXRF11, a gente estava vendo ali um pagamento de 0,12 centavos por cada cota, 0,12, depois caiu para 0,11 centavos, caiu para 10 centavos e agora está entregando um rendimento de 0,9 centavos por cota, o menor rendimento dos últimos tempos. Bom, o fundo imobiliário MXRF11 é considerado um bom fundo imobiliário, entregou ali um bom rendimento, um bom retorno, uma boa performance para quem investiu nesse fundo imobiliário nos últimos anos. É um fundo imobiliário muito popular e eu não tenho dúvida de que um fator que torna ele muito popular é o preço de uma cota. A gente está falando da possibilidade de um investidor, um simples investidor, um investidor iniciante, começar a investir no mercado imobiliário no Brasil com cotas a partir de R$10,30, R$10,50, R$11. Hoje, com essa desvalorização do preço da cota, uma cota R$10. Então é um fundo imobiliário que permite o acesso de muitas pessoas que podem investir pouco todo mês, não podem investir grande quantidade de dinheiro. Está começando a carteira ali. Isso tornou, com certeza, esse fundo imobiliário muito popular. Não é à toa que é um dos primeiros fundos imobiliários que eu comprei. Isso há 6, 7 anos atrás. Eu não tenho dúvida que a grande maioria dos investidores no Brasil, pessoa física, que faz aportes modestos, começaram pelo menos com o MXRF11. A questão é que hoje tem outros fundos imobiliários que o preço de uma cota custa R$10, até menos do que R$8, R$7 e pouco. Então o que eu decidi fazer? Todo mês eu pesquiso pelos melhores fundos imobiliários e as melhores ações. E já comecei essa pesquisa esse mês já há alguns dias. E aí resolvi fazer o seguinte, dentro desses fundos imobiliários com qualidade, interessante para investir no mês de setembro, quais desses fundos imobiliários que têm um preço de uma cota aí parecido com o preço do MXRF11, na casa dos R$10? Bom, eu encontrei 9 fundos imobiliários de tijolo, de papel, fundo de fundos, 9 fundos imobiliários que variam entre R$7 e pouco a R$11. Então, um investidor conseguiria montar uma carteira de investimento com 9 fundos imobiliários diferentes e ia gastar menos do que R$100, R$85, R$86. E é justamente isso que eu vou compartilhar com você agora. Antes, um aviso. Esses fundos imobiliários não são uma recomendação de compra, é uma lista de fundos imobiliários que o preço de uma cota é bem baratinho, acessível para qualquer pessoa começar a investir. Ah, Bruno, mas vale a pena comprar um fundo imobiliário só porque é baratinho? Com certeza não. Um fundo imobiliário tem que ter alta liquidez, tem que ter um bom dividend yield, tem que ter uma boa relação P sobre VP, tem que ter uma série de qualidades para que ele seja considerado um fundo imobiliário atraente, interessante. E esses fundos imobiliários só entraram nessa lista por causa disso. São fundos imobiliários que estão interessantes, não tem problemas financeiros, tem alta liquidez, entregam um bom rendimento, tem um P sobre VP interessante, só que tem esse detalhe, o preço de uma cota é bem baratinho. Então são fundos imobiliários de qualidade com preço de uma cota barato. Como eu falei, comprando um de cada, você estaria investindo em 9 fundos imobiliários diferentes, com preços de cota a partir de R$7 e pouco, 8, 9, R$10, até 11. E se você comprar todos eles, dá R$85, 86. Então, sem dúvida, é um elemento bastante interessante, porque permite, como eu falei, qualquer investidor iniciante começar a investir no mercado imobiliário brasileiro com muito pouco. Se você comprar todas as cotas, dá menos de 90. E é claro que tu pode começar com uma cota, com um fundo imobiliário. Eu comecei com 4. E a grande vantagem dos fundos imobiliários é que quanto mais você compra cotas, maior rendimento você recebe. E daqui a pouco você vai receber aí 10 centavos, 20 centavos, R$1 de rendimento, R$2. Quando chegar em R$10, R$11, o próprio rendimento permite que você compre mais uma cota. Então, existe uma série de vantagens em você montar uma carteira de fundos imobiliários, utilizando essa premissa de ser fundos imobiliários com qualidade e o preço de uma cota é pequenininho. Tem outros fundos imobiliários interessantes? Claro, tem vários outros fundos imobiliários interessantes. A gente está falando hoje de uma alternativa e que permite você investir em fundos imobiliários com muito pouco. Inclusive, vamos ver se o MXRF11 entrou nessa lista, se ele continua sendo um fundo imobiliário de qualidade. Vamos começar então? Bom, o primeiro
primeiro é o RBRF11, é um fundo imobiliário que o preço de uma cota custa R$ 7,48. Entregou um dividend yield de praticamente 9% nos últimos 12 meses e o P sobre VP de 0,86, portanto está descontado. É um fundo de fundos. O último rendimento pago foi de 0,06 centavos, porque, é claro, é um fundo imobiliário que custa R$ 7,48 uma cota. A vantagem de um fundo de fundos é de que ele por si só já tem diversificação. É um tipo de fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. Então, com uma cota desse fundo imobiliário de fundos, você já estaria investindo em vários outros fundos imobiliários. Qual o próximo fundo imobiliário? É o fundo imobiliário de código CPTS11. Preço de uma cota R$ 8,25. Dividend yield de 10,46 nos últimos 12 meses. P sobre VP de 0,93. Alta liquidez. É um fundo de papel. O último rendimento, 8 centavos por cota. E aí no site aqui do Investidor 10 também mostra uma coisa interessante que vale para todos os fundos imobiliários. Quando você tiver 101 cotas desse fundo imobiliário, você vai ter aproximadamente R$ 833 investidos, 101 cotas, e vai receber um rendimento mensal de R$ 8,25, tá vendo? Então, com R$ 833, essas 101 cotas já vai gerar para você praticamente o valor aqui para você comprar uma cota adicional, o valor de uma cota. É o que a gente chama de Magic Number, o número mágico dos fundos imobiliários. Momento em que o teu próprio rendimento permite você comprar mais cota de um fundo imobiliário. Então, imagine o seguinte, você tem, por exemplo, R$ 1.000 investido em determinado fundo imobiliário e para isso você precisou comprar 100 cotas, esse fundo imobiliário custa R$ 10 uma cota e o que acontece é o seguinte, com essas 100 cotas e R$ 1.000 investido, você recebe um rendimento que é igual a R$ 10. R$ 10 permite você comprar mais uma cota. Então note, nesse momento, a partir desse momento, todo mês você vai receber praticamente uma cota adicional, quer dizer, dinheiro para comprar uma cota adicional. Você tecnicamente nem precisaria mais aportar, porque ele ia começar a ficar gerando o valor de uma cota todo mês e você pode só simplesmente pegar aquele rendimento e comprar mais uma cota. Isso acontece com todos os fundos imobiliários, para cada fundo imobiliário tem um número específico de cotas, mas para esses fundos imobiliários que custam aproximadamente R$ 10, R$ 7, R$ 8, R$ 11, o valor investido necessário para poder gerar uma cota adicional fica entre 700 e pouco, 800 reais, R$ 1.000, 1.100, para cada um desses fundos imobiliários gerar para você o rendimento necessário para comprar mais uma cota. Então, em uma carteira com 9 fundos imobiliários que custam aproximadamente 7, 8 reais, 9 reais, 10 reais, quando você tiver aproximadamente aí R$ 10.000 investidos nesses 9 fundos imobiliários, você praticamente vai estar recebendo uma cota de cada um. Isso é bastante interessante, inclusive essa prática é bastante interessante, de você reinvestir os rendimentos comprando mais cotas. Assim você vai tendo cada vez mais cotas, cada vez mais rendimento, e aí começa a bola de neve a girar, a bola de neve que todo mundo ama nos fundos imobiliários. Você tem que botar essa bola de neve para girar na tua carteira também. Mas vamos lá, vamos para o terceiro fundo imobiliário, porque são 9. O terceiro fundo imobiliário é o VGHF11, o preço de uma cota R$ 8,86, dividend yield interessante demais, 12,87 nos últimos 12 meses, P sobre VP de 0,98, altíssima liquidez também. Esse é um fundo imobiliário de papel e que está entregando 9 centavos de rendimento. O número mágico para esse fundo imobiliário, aqui o VGHF11, é de 98 cotas, aproximadamente R$ 868, que vai entregar para você de rendimento 8,86, o suficiente para você comprar mais uma cota. O próximo fundo imobiliário é o GARI11. Esse é o quarto fundo imobiliário que eu estou te mostrando, mostrando em ordem de preço do mais barato para o mais caro. O GARI11 custa R$ 9,14, entregou um dividend yield de 11,25, P sobre VP de 0,98, também alta liquidez, e esse fundo imobiliário é um fundo imobiliário de tijolo, não é de papel. Aqui, ó, fundo de tijolo. Próximo fundo imobiliário BTCI11, preço de uma cota R$ 9,95. Ainda não chegamos aos R$ 10 o preço de uma cota, hein? Dividend yield de 11,41, P sobre VP de 0,99, alta liquidez, fundo imobiliário de papel. Último rendimento, 9 centavos. Próximo fundo imobiliário é o MXRF11. Olha só ele aparecendo aí, ó, um fundo imobiliário de qualidade. Entregou um dividend yield de 12,28%. P sobre VP 1,03, um pouquinho acima do preço. Certamente o que está levando ele para um P sobre VP um pouquinho mais alto, esse dividend yield aqui, ó, muito imponente nos últimos 12 meses. 12,28%, quase uma renda variável. É um fundo imobiliário de papel, entregando 9 centavos por cota. Então o susto já passou, MXRF11 caiu o preço da cota, está entregando um rendimento menor, mas continua sendo um fundo
imobiliário interessante, principalmente agora, porque o preço da cota não está mais R$11, está 10. Então, para você que quer aumentar o número de cotas na sua carteira do MXRF11, não é uma recomendação, mas não existe momento mais oportuno para você comprar a cota de um determinado fundo imobiliário que você quer comprar quando o preço dela está mais barato. É assim que você ganha dinheiro na bolsa de valores, quando você compra um ativo de qualidade num preço menor. Então, novamente, o MXRF11 entra na lista de fundos imobiliários interessantes que o preço da cota é barato. Vamos ver quais são os outros. Próximo fundo imobiliário VGIR11, o preço de uma cota R$10,13, pouco mais do que R$10, um ótimo dividend yield nos últimos 12 meses, 13,16 e um PSOVP de 1,04. É acima de 1, mas também não é muita coisa acima de 1, então tá dentro do aceitável, principalmente para uma entrega de dividendo dessa aqui, ó. Altíssima liquidez e também um fundo imobiliário de papel, está entregando 10 centavos por cota. Então uma reflexão importante para você investidor é de que algumas pessoas falam assim, mas comprar fundo imobiliário de papel é mais arriscado, é mais difícil comprar, talvez seja um pouco mais complexo de avaliado que um fundo imobiliário de tijolo. Agora, abrir mão de um fundo imobiliário de papel, quem fez isso abriu mão dos melhores rendimentos que foram entregues nos últimos 12 meses. Qual é a minha linha de raciocínio? Desde que você escolha bons fundos imobiliários, desde que você tenha uma boa diversificação, é indispensável que você também tenha na tua carteira fundos imobiliários de papel. Talvez um caminho interessante seria não só colocar fundos imobiliários de papel, por isso que eu estou mostrando para você aqui vários fundos imobiliários de tijolo também, e fundo de fundos. E existem vários outros, mas uma coisa que você precisa levar em consideração é que ao colocar apenas fundos imobiliários de tijolo na tua carteira, você vai perceber um rendimento menor do que quem coloca também fundos imobiliários de papel na carteira. E além disso, o fundo imobiliário de tijolo tem a questão da vacância também. E se a vacância for muito alta no fundo imobiliário de tijolo, vai acabar entregando para você um rendimento menor ainda, porque a vacância significa que aquele imóvel ou parte daquele imóvel não está sendo alugado, existe uma vacância ali. O índice que mede a disponibilidade significa que está vazio. Quanto menor a vacância, melhor. Mas não é todo fundo imobiliário de tijolo que tem 0% de vacância. Então a minha avaliação é de que você, como investidor, procure colocar fundos imobiliários de papel, de tijolo, de logística, crie uma carteira diversificada, e aqui eu estou te mostrando aqui pelo menos 9, sendo 5 de papel, 3 de tijolo e 1 que é fundo de fundos. Qual é o próximo fundo imobiliário? É o CPSH11, que o preço de uma cota está R$10,54, entregou um dividend yield de 11,21, PSOVP de 0,93, alta liquidez e é um fundo imobiliário de tijolo, segmento de shoppings e varejo. Entregou um rendimento aí de 10 centavos por cota. Esse fundo imobiliário, o número mágico dele é 105 cotas, aproximadamente R$1.106. Quando você tiver esse valor investido nesse fundo imobiliário, ele vai gerar para você um rendimento que dá para comprar mais uma cota todo mês. Aí vai entrar no automático, tá vendo? Mas o valor é um pouquinho mais alto, 1.106, porque o preço de uma cota custa R$10,54. E para finalizar, mais um fundo imobiliário, o GGRC11, que o preço de uma cota custa R$10,80. Então a gente não chegou nem nos R$11, ó, tá vendo? Ó, fundo imobiliário de R$10,80. O último fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário de tijolo também, dividend yield de 10,12% nos últimos 12 meses, um PSOVP de 0,96, alta liquidez, fundo de tijolo, entregando 9 centavos de rendimento por cota. Então eu acabei de te mostrar 9 fundos imobiliários que o preço de uma cota está bem baratinho, quer dizer, o preço de uma cota, para você comprar uma cota, custa aproximadamente aí 8, 9, 10 reais, nenhum deles chegou a 11 reais o preço de uma cota. Importante verificar que o MXRF11 está incluído nessa lista, como fundo imobiliário de qualidade. Então se você é cotista do MXRF11, ele está na lista dos mais interessantes, então isso pode de alguma forma te tranquilizar se você quiser continuar comprando cotas. Vale muito a pena você começar a investir em fundos imobiliários, mesmo que você tenha pouco para investir, porque primeiro é possível, tu acabou de verificar, é assim que a grande maioria das pessoas começam, você já vai ter experiência de receber rendimento, investindo um pouquinho, mas já recebendo, e esse rendimento vai permitir você comprar novas cotas de outros fundos imobiliários. Esse é só o começo de uma jornada de um investidor com muito potencial, que começa com pouco, mas tem constância, disciplina. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, marca o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque eu vou fazer vídeos aqui também sobre ações baratas para comprar, sobre ações com potencial de valorização. Então não deixe de acompanhar o conteúdo do canal, se inscrevendo, marcando o sininho. Não esqueça de dar um like também. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.